Hoje é quarta-feira, dia 22 de março, são 19 horas e 47 minutos. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre nomes e título que o Espírito Santo tem. Você tem um apelido? Não tem não? Eu tenho. Se você não tem, a gente vai arrumar um para você. Diamante? É natural, quando nós é chamado por Cristo, Ele nos dá um nome novo. Quem já leu isso na Bíblia? Apocalipse. Deus, Ele te dá um nome novo. Qual é o nome novo? Meu nome já não vai ser mais Aline Vidigal. Não. Aline Vidigal. É Vidigal? Vidal. Aline Vidal. Vidigal, ela é caixeira. Esse Vidigal. Aline Vidal Vitoriosa. Esse é o nome novo. Amém? A Bíblia diz que... Eu lembro que quando José, ele foi chamado por Faraó, ele resolveu o problema de Faraó, não resolveu? Aí Faraó falou: a quem darei o governo do meu país? Quem tem o Espírito de Deus como José? Ninguém. Então o governo foi dado para quem? Para José. Então, o Faraó mudou o nome de José. Botou um outro nome nele. Todos os grandes da época, eles se intitulavam que eles eram Deus. Quem sabia disso? Os faraós, eles acreditavam que ele era uma persona de um Deus. Mas não existe outro Deus a não ser o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Deus que botou ânimo dentro de você para vir hoje aqui. Aleluia. Amém? E isso me agrada. Eu fico satisfeito quando eu vejo vocês. Quando eu não vejo, eu reclamo pra caramba. Se tu ouvisse como eu reclamo, vocês ficavam doidos comigo. A Rose que sofre. Mas ela está preparada para isso. Mas enfim, hoje Deus, Ele vai nos revelar na Bíblia o nome do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é uma pessoa que ele se importa com você, ele se importa comigo, ele se importa tanto com você e comigo que ele insiste com a gente. Não é verdade? Se não fosse tão importante, não se criavam reuniões para falar do Espírito Santo. Eu propriamente, eu já sou mais fanático. Quem já se ligou nisso? Eu já sou fanático pelo Espírito Santo. Às vezes eu até não falo o nome de Jesus, mas nós temos que falar de quem? De Jesus. A base é Jesus. A base não é o Espírito Santo. Mas eu sou tão fanático pelo Espírito Santo, e ele sabe disso. Mas é necessário que você compreenda quem é Ele. Ele é uma pessoa igual eu e você. A única diferença dele... Todo mundo sentou em fileirinha hoje, né? Dificulta minhas fotos, né? Mas tá bom. Quando eu peço para vocês entrarem nas laterais assim, é para poder ficar melhor a foto. Mas enfim. Então... O que eu tava falando? Isso, temos que ir. A base é Jesus. O Espírito Santo, a Bíblia deixa claro alguns títulos e nomes para facilitar as nossas vidas, para
poder facilitar o teu entendimento. Porque se Deus, por exemplo, agora nós consagramos a água. A água é o maior remédio que tem na face da terra. Quem sabia disso? Você já reparou que muitas das vezes você sente uma dorzinha de cabeça tão chata e toma-lhe remédio, mas não é o remédio? É falta de água no teu corpo. Você sabia disso? E o corpo tu começa a sentir aquela dor de cabeça e tu toma o remédio e não passa. Mas quando você começa a beber água de forma correta, meu irmão, ele já falou que é 3 litros por dia, né? 2, né? Eu falei 3 porque é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Não podemos deixar o Espírito de lado. Tem um cálculo. Hã? Tem um cálculo. Tem um cálculo, né? Então a água, ela simboliza a palavra de Deus. A água também simboliza vocês. A água simboliza o coletivo. Quando a palavra de Deus fala sobre as muitas águas, está falando da nação, do povo. Amém? Então, nós hoje vamos conhecer alguns títulos que a Bíblia nos revela sobre a persona do nosso amigo Espírito Santo. E vocês gostariam de saber qual era esses títulos? Então vamos lá. Eu ia dar reunião para a missionária, mas não vou dar hoje não. Eu vou ler um pouquinho, depois eu dou um pedaço para ela, né? Tem que dividir. Vamos lá em Efésios 5. Ela tem um jeitinho, eu acho que é ela que vai fazer a reunião, vai, minha filha? Que ela tem um jeitinho mais dócil para falar da doçura do Espírito Santo. Eu já sou bruto. Rapaz, Efésios 5,17. Mediante nós vamos falar alguns títulos em nome do Espírito Santo, a gente vai acrescentar algumas coisas, tá bom? Para que o estudo ele fique um estudo mais claro. Tem Bíblia aqui se vocês quiserem. Tem? Efésios o quê? Efésios capítulo 5, versículo 17. Efésios 5, 17. Ó, após a reunião eu vou fazer um pedido. Eu quero que vocês sigam na íntegra. Vocês vão repetir as palavras todos os dias que eu vou orientar hoje. É necessário, tá? Não é nem um pedido, é um voto. É voto de palavra, tá, pessoal? Relaxa que não é dinheiro, não. Assusta logo, né? Amém? Amém. Calma aí que eu não achei, não. Calma aí. Efésios fica onde? Para. 5. Depois de Filipenses. Filipenses. Vai, para não atrasar, vai. 5,17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Por quê? Quando nós vemos na casa de Deus, principalmente numa quarta-feira, nesse propósito que estamos, neste culto, nós temos que saber o que viemos fazer e qual é a vontade de Deus. A vontade de Jesus é que todos sejam batizados. Todos sejam batizados no Espírito Santo. Todos aqueles que já são, sejam renovados, avivados, revestidos. Então, mas para isso,
nós não podemos ser insensatos nas nossas atitudes, nas nossas maneiras de pensar. Amém? Vamos lá agora. Está dizendo aqui o Espírito do Senhor, lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Segundo Coríntios 3. Três 17. Capítulo 3, versículo 17 e 18, amém? Amém. 17. Vamos lá? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Se o Espírito Santo está aqui, a liberdade de você abrir tua boca, a liberdade de você orar, a liberdade de você se entregar de corpo e alma e espírito. Aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Quando você diz, eu vou à casa do Senhor, eu entro e não sinto nada, tem algum problema. Porque a casa do Senhor, ele está dizendo aqui, o Espírito, aonde há Deus, aonde há o Espírito Santo, há liberdade. Então, por isso, nós não podemos ser insensatos. Temos que entender e procurar saber onde estamos errando. Aonde está o erro? Tenho certeza que não é em Cristo Jesus. Vamos lá? Vamos ler o 18? Mas em todos vós, em todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A imagem e semelhança de Cristo somos nós, seja homem, seja mulher. Lembra, Ivan, que eu falei contigo? Espelho. Pegar um espelho e colocar? Lê de novo esse versículo, você. Lê. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Como um espelho, perdão. Como espelho. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Viu? Quando você... Isso é um cumprimentozinho que eu vou dar aqui, que eu estava explicando ao meu irmão. Pode ficar aí. Tá só. Precisa de alguém para conversar. Converse com Deus. Mas eu não estou vendo Deus. Bota um espelho na tua frente. Você é a imagem e semelhança de quem? E você vai estar conversando com Deus, refletindo na sua pessoa. E acontece a transformação. Não está escrito aí? De glória, lê de novo para mim. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Por que o rosto descoberto? Porque quando você está conversando comigo para contar alguma coisa, você não conta tudo. O rosto está o quê? Coberto. Coberto, você conta um pedaço. Se tu contar tudo, tu assusta o pastor, não é verdade? Não é? Se tu vai lá no padre e fala pro padre tudo, o padre fica assustado dentro daquele buraquinho lá que ele fica ouvindo lá. Mas com Deus, você pode falar tudo, meu amigo. Deus é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é mais isso. Deus não vai ficar de cabelo em pé. Porque Deus, ele já sabe de todas as coisas. Mas quando você fala, você se desvazeia. É natural, isso é confessar. Isso é se expor.
Mas claro que nem sempre vai funcionar com um espelho. Às vezes é necessário você conversar diretamente com a missionária ou diretamente com o pastor. Porque depois que você fala com o espelho vai falar contigo? Se falar, meu amigo, bota a mão na tua cabeça e manda embora. Porque se o espelho começar a falar, espelho, espelho meu, e agora? O que eu tenho que fazer? Vai procurar o pastor. Você está entendendo? Então, é bíblico. É Bíblia. Tudo que está na Bíblia você pode usar para abençoar a sua fé, a tua comunhão com Cristo. A Bíblia fala de água? Fala. A Bíblia fala que Jesus foi beber água no poço? Fala. A Bíblia fala que ele falou que a água era boa, que a água nunca mais ela ia ter sede. É por isso que nós usamos a água. Amém? Amém. E quando a gente faz isso, com a direção da palavra, com a direção do Espírito Santo, acontece uma transformação dentro de você. Porque você começa a se esvaziar daquilo que está te apertando. Uma angústia, às vezes um aborrecimento. Às vezes você fala assim, mas não tem com quem conversar. Eu sei que Deus me ouve, mas tem sim. Quantas vezes eu fiz isso antes de conhecer o pastor? Eu olhava para o espelho, às vezes era de manhã, às vezes até na madrugada. Eu buscava o Espírito Santo olhando para o espelho. E falava com Deus. Que às vezes eu estava me sentindo muito só. Eu precisava de ter Ele. Porque se Ele não me batizasse, como que eu ia fazer a obra? Como eu ia... Porque isso impede, muitas das vezes, de você ser mais usado na obra do Senhor. De você ter mais equilíbrio, porque o Espírito Santo, ele te dá todo o entendimento. Então, nos momentos mais de conflitos que eu passei, principalmente solteira, foi o momento que eu comecei a buscar Ele, mas rasgar mesmo a minha alma, chorava, e ao mesmo tempo, daqui a pouco eu estava sentindo aquela paz, eu estava rindo, mas eu não podia fazer isso na frente de todo mundo, isso aí era algo pessoal. Se você tem esse privilégio de morar sozinho, melhor ainda. Eu morava na casa com 13 pessoas, eu tinha que dar meu jeito na madrugada. Então, quando se quer, consegue. Pense em quem você tem dado prioridade. A prioridade sua, se não for no lado espiritual, na sua salvação, você vai ficar sempre cansado, irado, por nada vai ficar batendo boca, do nada vai ficar chateado. Hoje eu tive 1001 motivos de chatear hoje, principalmente na rua hoje, com algumas pessoas, mas eu não perdi minha bênção. Eu não olhei nem calor, não olhei nada. Eu estava focada no que eu queria e me preparando para este culto de hoje, de agora. O culto começa quando você começa a pensar nas coisas espirituais. Hoje eu vou para a casa do Senhor. Porque se você começar a se animar para 5, 6 horas, o mal trabalha. Já acorda na quarta-feira e no domingo focado de ser renovado, focado de adorar a Deus, focado de servir Ele, focado de dar o melhor de você para Ele. Porque às vezes você acha que está dando o melhor para Ele, mas só Ele sabe que é o melhor ou não. Porque quando é o melhor, você sente paz, você sente a presença dEle. Quando você começa a louvar, nem começou o louvor, você já está
aquilo dentro de você, aquela ternura, aquele amor, aquela presença do Senhor, porque você já veio focado de casa. Nada tirou o teu foco de estar hoje na presença de Deus. Tudo aconteceu, mas você veio. Louvado seja Deus por isto. Amém? Vamos ler agora lá em 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1 e 11. Capítulo 1, versículo 11. Pedro, capítulo 1. Versículo 11 e versículo 12. Investigando qual a ocasião ou quais a circunstância oportuna que eram indicado pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao predizer os sofrimentos de Cristo, teria de suportar e as glórias que viram depois deste sofrimento. A eles foram revelados que não para si mesmo, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, porém, por ele que, pelo Espírito enviado do céu, lhe pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejavam completar. Amém? Amém. Aqui o título do Espírito Santo aqui é o quê? O Espírito de Cristo. Os outros versículos nós lemos o Espírito Santo, o primeiro título dele e o nome. O segundo título foi em Mateus, o Espírito de Deus. O terceiro título foi o Espírito do Senhor, lá em 2 Coríntios. Lá em 1 Pedro, o Espírito de Cristo. E agora vamos falar do Auxiliador ou Consolador. Vamos estar falando sobre isso, amém? Amém. Mas tudo falando sobre o nome, o título do Espírito Santo, que é Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Espírito de Deus. Nomes, títulos, Espírito Santo. A aula está sendo sobre isso. Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Aí você vai falar, mas tudo não é a mesma coisa? Por isso que estamos indo na palavra, no versículo, para esclarecer a sua mente, abrir a visão que tudo tem respaldo, tudo tem versículo, tudo vem na palavra. Amém? Vamos agora falar do Auxiliador ou Consolador. João 14, 16. É epístola? É, amor. João é Evangelho. Evangelho 14. O Evangelho de João 14. Versículo 16 e 17. Não, 14, 16. João 14, 16, 17. João. Não. Capítulo 14, versículo 16 e 17. Tá, vamos capítulo 16. Deixa que ela lê para vocês entenderem. 14, 16 e 17. Aí do 15. Manda alguém ler.
título fala aqui também, Jesus promete o Espírito Santo. É promessa do Senhor todos ser batizados, amém? Vamos ler do versículo 15 para entender melhor, amém? Vamos começar do 15, 16 e o 17. Vamos ler os 3 versículos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco e para sempre. 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não a vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem é o mundo que não pode receber esse Espírito de verdade? Eu ensinei já. É o seu coração. Se o seu coração não for verdadeiro, o que foi que ele explicou aqui, Jesus? Se vocês me amam, ponto, não é isso? Uma vírgula? Guarda os meus mandamentos. Qual é os meus mandamentos? Isso aí é o mandamento da Bíblia, tá? O mandamento é: eu preciso ir quarta-feira buscar o Espírito Santo. É o primeiro mandamento que nós declaramos, não é? Primeiro mandamento, eu tô falando do mandamento nosso. Mandamento da Bíblia, não. Qual é o mandamento? O pastor, ele sempre está batendo na tecla. Qual é os dias principais que eu não devo faltar? Quarto domingo. É onde nós buscamos o Espírito Santo. Então, o primeiro mandamento: se vocês me amam, guardam o meu mandamento, guardam os meus mandamentos. Os mandamentos de Cristo estão através do profeta dele. Você consegue se relacionar com Cristo sozinho? Mostra um aí. Mostra um na Bíblia. Não consegue. Nem o pai da fé conseguiu se relacionar sozinho. Ele precisava dividir com alguém as ideias. E eu acredito que foi aquele servo mais leal dele que pediu para ele buscar a esposa para Abraão, para Isaac. Entendeu? Então, aí no 16, e eu pedirei ao Pai. Quem é que pede ao Pai para você ser batizado? Advogado. Advogado. Ah, mas o fulano é todo errado, o fulano é ignorante, o fulano é um cavalo, é um Pedro que corta a orelha. Mas quem conhece o coração? O Senhor Jesus. Não, pode dar o Espírito para ele. Mas o homem julga. Como é que eu vou dar o Espírito para ele? Não tem como. O cara é isso, o cara é aquilo. Mas Jesus conhece o futuro. Ele pode ser isso, aquilo, aqui. Por um momento. Mas lá na frente ele vai ser um exemplo. Aleluia. Você lembra de Pedro? Nós lembramos aqui sobre Pedro, não foi? Pedro 1. Pedro falando do Espírito de Cristo. Pedro era um homem o quê? Brabo. Não era? Brabo. Tem que todo lugar tem que ter um Pedro. Todo lugar tem que ter um Pedro para lutar pela causa. Se todo mundo for pacífico, se todo mundo for amável e não tiver um Pedro, o que acontece no estabelecimento? Bagunça. Tem que ter um Pedro. O que é isso aí? Ué, mas tu não é crente? Eu sou crente, mas o que é isso aí? Que bagunça é essa? Shhh. Tem que ter um Pedro que usa autoridade. Você está entendendo? Nem tudo é no amor, meu amigo. Nem tudo é amor. Você tem que partir para cima na autoridade. Você está entendendo? Por isso que eu e minha esposa, nós trabalhamos de que forma? Quando Ivanildo está bem sentimental, ela entra como? Na razão. Ela não dá mole. Quando a Rose está bem sentimental, quem entra na razão? Eu. Porque nem todo dia você está na razão, né?
Tá mochoxim, né? Poxa. Cheio de sentimento. Porque nós somos sujeitos a eles, ou não somos? Então, para que você possa ser batizado com o Espírito Santo, obedece os mandamentos. Qual é o interesse meu de vocês estar aqui às quarta-feiras? Vocês me dão o quê? Olha para mim. Vocês me dão o quê? Nada. Mas o que está em mim e o que está na missionária tem interesse que vocês tenham esse Espírito. Ah, mas eu já sou batizado. É você que tem que estar aqui mais ainda. Porque quem tem pode correr o risco de perder. Você lembra de uma passagem que Jesus deu talento para 3 pessoas? Por que 3 pessoas, pastor? Pai, Filho e Espírito Santo. Um deu 1 talento, que é o mais fraquinho, não foi? O outro deu 2 talentos e o outro 5 talentos. O primeiro talento, qual é o primeiro dia da semana? 10, 5 e 1. Primeiro dia da semana é qual? Domingo, não posso faltar. O segundo talento, qual é o segundo dia da semana? Sim. Não. Qual é o segundo dia da semana? Você não pode ficar sem dinheiro, meu amigo. Crente sem dinheiro é a mesma coisa que está com lepra. É a mesma coisa que está com lepra. Ninguém quer ficar perto. Ninguém fica perto, meu amigo. Uma vez um homem de Deus falou para mim assim: Ivanildo, você vale o que você tem no bolso. Eu fiquei chateado com ele, eu fiquei bronqueado com ele. Eu tenho o Espírito Santo. A Rose que ouviu pra caramba. Eu tenho o Espírito Santo. Cadê ele? Cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? Você tá vendo ele aqui? Mas quando eu tô bem vestido, hoje eu tô de chinelo, né? Pra poder não imitar quem? O Inácio. Né? Pra não constranger o menino. Mas se você não tiver bem vestido, bem aprumadinho, você não é aceito. Ou é? Chega em uma loja todo maltrapilho de chinelo, com o cabelo todo pra cima. É o atendimento. Duro! Duro não, cheio de dinheiro. Ninguém vai te atender, porque ninguém sabe que você está com dinheiro, porque eles vão te julgar pelo que você está apresentando. O Espírito Santo é diferente, ele te julga pelo que está dentro de você, não pelo que está fora. Então por isso que foram dados quantos talentos para cada um? Um foi um talento, domingo. Tem que estar domingo buscando o Espírito de Deus e a direção do Pai, porque é a guinada, é um ponto marco, como é que você fala? É o ponto marco para tudo. Não foi o que ele falou? Haja o meu Espírito dentro deles. Eu estou falando. Mas luz é quem? A luz é quem? O Espírito Santo. Quando Deus falou haja luz, quem entrou em operação? O Espírito Santo. Você pode ver que ele estava pairando sobre as águas. Aí o segundo é o quê? Prosperidade. O que é prosperidade? Quando houve água, houve o que, meu amigo? Na terra? Prosperidade. Frutas, frutos, animais, comida. Não é? Aí o quinto talento. Qual é o quinto dia da semana? Hã? Quinta. Qual é o dia? Quinta. Mas o que representa a quinta? Família. Família, meu amigo. Família. Era isso que Jesus estava nos orientando. Pegou a visão? Era isso. Deus, ele revela o oculto, meu amigo. A palavra é de quem? Então ela é entendida de forma sobrenatural. Aleluia. Se eu dar para vocês o que vocês estão acostumados, vocês vão falar, pô, isso aí eu já sabia. Mas quando eu te dou algo que ninguém nunca revelou, você fica como? E não é que é verdade? Não é que é verdade? Hã? Então quer dizer, primeiro talento, domingo. Segundo talento, segunda. Terceiro talento, quinta.
5. Tô falando de talento, filho. Tô falando de dia de semana, não. Vocês têm que entender. Eu tô falando dos talentos. Aí o primeiro, ele multiplicou o talento? Porque ele não foi buscar. Ele não buscou o primeiro dia da semana para poder saber o que ia fazer com aquele um talento que ele tinha. É por isso que eu falo para vocês. Vocês não virem domingo e chegar aqui na terça, vai até participar, porque vai... Mas, e quando chegar o dia de você ir lá para fora? Você vai falar o quê? O que você vai pregar? Sobre o vento? Se as instruções ela vêm para nós por aqui. Aí o Espírito Santo dá uma direção para nós, é um feriado dia de segunda-feira, tu não veio domingo, tu vai falar o quê? Ó, o apoio aos soldados feridos. Mas o que é apoio aos soldados feridos? Ah, é apoio aos soldados feridos, ele apoia os soldados feridos. Mas eu não fui pro quartel ainda, gente. Mas quando você tem uma palavra, ainda que tu não prega aquela palavra que foi dada no domingo, mas você está preparado para poder multiplicar o teu talento. E aí é onde a Bíblia diz que ele vai rogar o Pai para te dar o quê? O Espírito Santo. E quando você está bem aqui, no casamento, no relacionamento, até duro tu faz a diferença. Ou não é? É ou não é? Verdade. Só vai saber se tu tá duro que se tu falar, eu tô sem dinheiro. Tu bota a esposa do lado, toda arrumadinha, com a roupa que tu tem, e tu vai em campo fazer o trabalho. Lá Deus, ele multiplica a tua vida. Ele abençoa o teu casamento, ele abençoa a tua vida financeira e ele dá o Espírito dele para você. Aquele não deu, a Bíblia diz, até o que não tem você vai perder. O que foi do primeiro talento foi que dia? Domingo. O primeiro talento. Até o que você não tem, você vai perder. O cara não tinha nada. Por ele esconder o talento, escondeu o quê? Deixei de ir, me omiti. Eu me coloquei em offline. Até o que ele não tinha, Jesus tirou, a Bíblia diz. Quem já leu isso? Até o que ele não tinha. Você fala, mas pastor, eu não tenho o Espírito Santo. Até isso ele tira. Que é o seu direito de Deus. Por quê? Porque você não deu ouvido o que está na Bíblia. A Bíblia diz o quê? No versículo 15. Se vocês me amam, guarda os meus mandamentos. No 16. E eu pedirei ao Pai que lhe dará. Pedirei ao Pai que lhe dará. Ele não vai dar. Lhe dará. O quê? Outro Consolador. Aí, quem é que quando você chega aqui atribulado, para conversar, para desabafar, é com quem? O pastor e com a missionária. E quando o pastor e a missionária não tá, quem é que vai te consolar? E se tu não tem ele? Ninguém. Se o papel é dele. Deus e Jesus, ele já fez o papel. Não chegou a gritar, cara? Gritar, a Bíblia diz que gritos vazios Deus não... Vamos procurar onde está escrito, para poder o discurso ficar bem bom. Vamos ver aqui. Quer ver? Olha só que delícia. Você me ajuda. Isso que eu amo meu irmão, cara. Meu irmão só passou a ser meu irmão de verdade quando Deus levou minha mãe, aí ele ficou para mim direto. Porque minha mãe queria pegar ele todinho para ela. É ou não é? Agora é compartilhar. Agora é nosso. Vou mostrar aqui um negócio para vocês aqui, para que vocês possam entender o segredo das coisas. Olha só, porque muitas das vezes nós gritamos e não ouve, e Deus não ouve, ó. Amém? Amém. Deus é com a gente. Tira todo sono. Não funciona ainda. Arrependido. Crente soleno. Desperta, Senhor.
Deus, ele hoje vai orientar vocês o segredo. Jó 35:13. Hoje Deus ele vai mostrar para vocês o motivo porque ele precisa que vocês tenham o espírito dele. Jó tá onde? Achei. 35:13. Olha só a importância do Espírito Santo. Jó 35:13. Olha só. Jó 35:13. Vocês hoje vão sair daqui com uma direção do céu. Lê para mim, Ivan, com força. Só o 13? Só o 13. Não, lê o 12. Isso, lê o 12 aqui, 12. Tá lá em cima aqui no título, aqui está: por falta de fé dos aflitos, Deus não os ouve. Vamos lá, 12. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. 13. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. 14. Não. No 13 diz assim, no meu, ó: clama, porém ele e não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá. O Todo-Poderoso não lhe dará atenção. Por que o grito está vazio? Porque não tem o Espírito Santo. E quem é que produz fé no homem? O Espírito Santo. Através de quê? Da palavra. Quando você deixa de ouvir... Mas pastor, tem a internet, tem o YouTube, tem as redes sociais. Mas ué, é a rede social que está te governando? É a rede social que está te ensinando? É a rede social que é responsável pela tua vida? Ah, mas eu ouço o pastor tal. Mas é ele que cuida de você? Ah, mas eu ouço a missionária tal. Ela até manda mensagem para mim. Mas é ela que está velando pela tua alma? Hã? Então gritos vazios Deus não ouve. Por causa de quem eu preciso ter o Espírito Santo? Pastor Ivanildo e missionária Rose. Porque o Espírito Santo vai fazer você obedecer o que nós ensinamos. Amém. Se o Espírito Santo não habitar em você, você vai obedecer por um tempo, por 2 tempos. Depois você vai achar que já está enfadonho. Já está cansativo. Por quê? Porque não está sendo renovado. Tudo que não é renovado se torna obsoleto. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que aquela pessoa que não teme a Deus, que não respeita a Deus, o nome dela vai ser escrito onde? Para que os homens... Lembra de ontem? Deus e os homens. Só que a dificuldade ela aumentou muito. Mas ela aumentou muito porque Deus sabia que você podia suportar. Mas só que o capeta, esse desgraçado, ele fez você entender que você não ia aguentar. Aí você abraçou quem? Os homens. Recorreu ao homem. Não recorreu a Deus. Tudo bem, é bênção também, não é bênção? Mas é bênção o quê? Passageira. É bênção passageira. Vai acabar. Vai acabar. Mas a bênção de Deus, ela é passageira? A bênção de Deus é eterna, rapaz. Jesus, ele morreu aonde? Valeu por toda a eternidade ou não valeu? Uma única morte. E por
Por causa de que toda vez o povo de Israel tinha que matar um cordeiro, ou acho que é um bode, né? Por causa do pecado. Toda vez que cometava um pecado, o cara tinha que ir lá matar um bode. Toda vez que o cara cometia um pecado, ele tinha que ir lá matar um bode. É ou não é? Quem já leu sobre isso? E nem ele poderia apresentar, porque ele estava sujo. Ele tinha que entregar na mão de quem? Do profeta, do sacerdote, para ele sacrificar. Hoje não. Hoje você tem o Espírito de Deus, porque Jesus, como advogado, ele dá causa ganha para você. Não é verdade? O que é causa ganha, pastor? Eu cheguei lá, falaram para mim que eu tinha que resolver uma coisa, eu não resolvi, e o advogado de acusação, que é o diabo, me atrapalhou tudo. E quando eu ia tomar posse da minha vitória, o advogado de acusação era melhor do que o advogado de o quê? De apoio, de defesa. Mas quem é que pode vencer o nosso advogado de defesa? Ninguém. Ninguém. Ainda que ele chegue e fale assim, ó, também o Senhor dá tudo para Jó. Cercou ele com uma cerca de sebe, uma cerca de proteção, da prosperidade, da riqueza, da glória, da honra. Mas Jó não conhecia Deus. Conhecia? A Bíblia diz que ele nunca conheceu a Deus. Ele ouvia falar de Deus, mas ele teve um encontro com Deus. Aleluia. Para ele ter um encontro, ele precisava ficar entre Deus e os homens. E ele fez o quê? Ele não ouviu nem os homens e nem a mulher. Ele só ouvia quem? Deus. Reclamou pra caramba, né? Amaldiçoou até a própria nascimento, não foi? Foi. Mas ele fedia pra caramba. Lepra fede, não fede? Não fede? Né? Mas ele, ó. Mas quem o exaltou? Ele exaltou quando ele estava fazendo o quê? Sacrificando pelos amigos. Você acha que Deus não vai me abençoar? Mesmo você vendo outros pastores dando crédito a outros pastores das redes sociais e não dando crédito ao nosso discurso, Deus vai me honrar, porque eu dou o melhor. Aleluia. Eu dou o meu melhor. Eu acredito que vocês sentem a essência do que eu faço. Eu estava falando para o Inácio agora cedo, ele chegou cedo. Se eu não falar com vida, você não vai ouvir. Mas muitas das vezes nós estamos aqui nos esmerilhando, nos desgastando para poder mostrar para você. Mesmo assim você dá ouvido a uma pessoa que mora lá em outro lugar, que você não sabe nem se tu vive ou se tu tá morta. Mas nós estamos aqui na íntegra, olhando dia a dia por você. E você acha que eu estou multiplicando o meu talento aqui, ele não vai me honrar? Não vai não? Vai, porque no segundo talento ele falou, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Você sabe o que é o gozo do seu Senhor? É a honra, é o Espírito Santo. Ele me reveste com o Espírito Santo, ele me reveste de sabedoria. Foi o que eu estava falando para o Iná. Eu estudo 24 horas, meu amigo. Aí em cima os meus vizinhos falam, ele não aparece, ele tem que aparecer para poder conversar. Conversar o quê? A conversa é aqui. A conversa é aqui. Eu vou conversar o quê lá? Meu amigo, quem tem que ensinar sou eu, não é eles me ensinar. Se eu for lá, eles criam situações contra mim para manchar minha reputação. Se eu trancado já mancham a minha reputação, imagine eu solto. Então eu prefiro ser um monge. Só saio por necessidade. Vanildo, vem aqui buscar as coisas. Aí saí. Vanildo, vamos lá fazer a visita. Aí eu vou lá. E Vanildo, vamos fazer isso. Só saio por necessidade. Eu não fico solto. Vanildo, vai botar o lixo. Eu já vou 3 horas da manhã para ninguém me oportunar. 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Quer me oportunar, me oportuna no horário de quê? De reunião. Acabou a reunião, eu vou te atender com todo o amor. Porque se eu não velar pela minha saúde emocional, quem é que vai velar? Ninguém.
Você está entendendo? Então, aquele que pegou aquele 1 talentozinho, escondeu com medo. Poxa, se eu mostrar, vão me roubar. Então eu vou esconder. Aí ele chegou Deus. E aí? Ah, escondi, Senhor. Escondeu? Servo mau e negligente. Vai pro sofrimento eterno. Até o que tu não tem, eu tiro. Aí a tua resposta estava na tua paciência. Você ia ser batizado no Espírito Santo. Mas você achou que demorou. Achou que demorou. Deus não queria fazer uma cura. Deus queria te ressuscitar. Senhor, a quem tu ama, o telefone de Jesus tocou. Porque não tinha telefone, mandaram um recado, não mandaram? O telefone de Jesus tocou. Senhor, a quem tu ama está doente. Jesus já ainda demorou mais quantos dias? 4 dias. Quando Jesus chegou lá, Jesus chegou perto, o recado veio o quê? Morreu. Jesus chorou. Pequenininho. Jesus chorou. Significa que ele tinha o quê? Sentimento. E significa que o Espírito Santo também tem o quê? Sentimento. Poxa, eles não vêm dia de quarta-feira me buscar. Ele fica como? Chora. Fica triste. Poxa, é o meu dia. Eu botei no coração do meu servo esse dia porque é o meu. Eu botei o dia de domingo como o dia de Deus. É o dia de Deus. Agora o meu é quarta-feira. E o de Jesus? Todos os dias. Ele é o autor de tudo, meu amigo. Eu falo, pô, pastor, mas o senhor não falou para mim que é 2 dias principal? Rapaz, eu tenho que ser inteligente. Senão tu não vem dia nenhum. Todos os dias é importante para você. Aí entra o Inácio, me ensinou e falou: Vanildo, o cérebro, ele... Quantos dias que ele demora para morrer? 4 dias? 1 semana. 1 semana. Lázaro morreu. Morreu o corpo. Estava podre, mas o cérebro ainda estava intacto. Aí Jesus, ele ressuscitou Lázaro. Talvez você está esperando bastante tempo. Já está fedendo. Já está fedendo. Fedendo como? Estão cobrando. Estão me perturbando. As crianças querem o biscoito dele. Mas pastor, na reunião de quarta-feira, tá tudo interligado, meu amigo. As crianças querem o Danone. Mas você preferiu abraçar o homem. Jó teve paciência e foi honrado. Às vezes, naquele dia, Deus ele ia te exaltar, como ele diz aqui lá ele diz lá em João 14,16. Diz assim, ó. João 14,16. Se vocês me amam, guarda o meu mandamento. Qual é o mandamento? Qual é o mandamento? João 14:15. Se vocês me amam, guarda os meus mandamentos. Peraí. Agora fiquei confuso. Tá. É o mandamento da igreja ou o mandamento... Os mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Jesus. Mas o pastor ele pega são os mandamentos de quem? Mas os mandamentos que Jesus nos orienta para poder criar uma constituição. O que é? O meu irmão estava falando de constituição. Qual é a constituição que nós criamos no apoio aos soldados feridos? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Hoje ainda vem fechou com sábado, logo para poder amarrar tudo. Deixar tudo fechadinho. É a coesão, como o meu irmão falou. Então não tem nenhuma brechinha. Tem tempo de pregar na minha igreja? Tem culto a semana toda. Tem tempo de vir fazer a semana toda eu tenho culto. É verdade. Eu trabalho. Fechamos tudo. Então, qual é os mandamentos? Ele diz aqui:
Ele diz aqui: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Quem é que declara os mandamentos de Cristo? A direção. Tá na frente. Quando a gente fala, levanta o copo do água, você tá obedecendo o mandamento de quem? Do pastor. E o pastor está sendo instruído por quem? Pelo Espírito Santo. Para limpar o quê? A tua alma. Aí falando, mas os 10 mandamentos, Jesus, ele está acima dos 10 mandamentos. Quem já leu sobre isso? Jesus já cumpriu com todos eles para te dar liberdade, para você não viver sobre a lei. Rasgou o véu. Você vive sobre a graça de Aleluia. Cristo. Por isso que quando o couro come, ele fala assim, a minha graça te basta. Ou seja, espera aí. Senhor, tá doente. Espera aí que eu tô resolvendo outras coisas aqui. Senhor, tá quase morrendo. Já tô indo. Senhor, tá tremendo. Já tô indo. Senhor, morreu. Já tô indo. Senhor, tá fedendo. Tira a pedra. Tira a pedra. Jesus vai fazer isso hoje. Tira a pedra. Ressuscitar vocês espiritualmente. Jesus, ele falou o quê? Aleluias. Se Jesus, ele falasse assim, vocês que estão mortos aí dentro, vem tudo pra fora. E vem aquela cambada de defunto, tudo vivo pra fora. Jesus, ele citou pelo Nome. nome. Nós estamos falando do nome. Nome. Você tem apelido? Quem tem? Todo mundo tem um apelido, mesmo que não quer falar, né? Ainda que seja feio, mas tem. Né? Pensei besteira. Me perdoa, Senhor. Então, Jesus, ele hoje vai te chamar você pelo teu nome. E ele vai ressuscitar dentro de você uma esperança. Tá vendo quando você não vem? Thaís foi aquela quarta, não foi, Thaís? Ivan tava aqui, né? Que coisas. 28 minutos de busca, né? Acho que não vai ter mais, não. 28. Às vezes a Aline pergunta, não teve nem a busca, né? Não foi ela que perguntou uma vez? Ah, foi. Quem foi que perguntou? Uma jovem perguntou aí, eu pensei que foi ela. Não teve nem busca, né, tia? Ô, missionária. Porque a busca é quando o Espírito Santo, ele prepara. Primeiro ele te instrui, para depois você buscar. Porque o advogado, ele tem que julgar a tua causa, porque o acusador está acusando muito mais do que o advogado está lutando por você. Senhor, mais um pouco. Espera mais um pouquinho, Senhor. Eu vou arrancar essa árvore, não está dando fruto, eu vou tirar. Senhor, mais um pouquinho, deixa mais um ano. Não foi o que Jesus falou? Deixa mais um ano. Eu falei que até o final do ano Deus, ele vai ter que se manifestar. Ó, eu tô fazendo 52 dias de jejum. Quanto mais vai, a gente tá ficando mais perigoso, né, Rosélia? 2 horinhas, 3 horinhas que eu tava fazendo. Agora a gente tá ficando o dia todo. Hoje eu fui quase 3 horas da tarde, não foi, Rose? Eu esperando a Rose. Eu vou ali. A Rose, eu vou ali. Que depois eu tinha que sair com ela para resolver outras coisas. Eu vou ali. E esse eu vou ali 2 horas da tarde, meu amigo. Tá eu azul tremendo. Tá eu azul, né? Trabalhando e tremendo. Falei, tem pão ali, acho que eu vou comer pão. Aí eu me segurei. Aí quando eu peguei 2 miojinhos, joguei na água, o telefone toca, vem me buscar. Aí eu tinha que falar o quê? Tô indo. Tô indo. Aí fui resolver lá um negócio lá com ela lá do celular e vim. Como? Aí cheguei na lojinha, comprei... como é o nome daquele negócio que restaura a energia? As barrazinhas. Barrinha de cereal. Barrinha de cereal. Comprei 6 barrinhas de cereal, comi. Comprei 4, comi 2 escondido pra ela não ver. E fui comendo uma e dei uma pra ela. Aí eu me recuperei e vim. Aí fomos almoçar agora há pouco, né? Agora há pouco. Então quer dizer... Cada vez que o propósito ele está se acabando, eu estou jejuando mais ainda. E o jejum é por mim, não é? É por vocês. É para que vocês tenham força. É para que vocês entendam. É para que vocês se reanimam. Amém?
Aí ele diz: se vocês me amam, guarda os meus mandamentos. Qual é os mandamentos? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, Quanto todos os dias para todos? Amém. Entenderam, não? Não é obrigado. Ah, mas é necessário. Amém? Aí diz assim no 16: e eu pedirei, ó, guarda os meus mandamentos, e eu pedirei. É o pastor que vai pedir? Não, o pastor ora. Eu pedirei ao Pai. Quem é que está sentado do lado de Jesus? O outro trono está vazio, porque o Espírito Santo está em ação. E aí, Deus? Olha lá, Júlio lá, ó. Vamos batizar? Olha lá o Paulo lá, ó. Paulo está trabalhando, tá indo não. Deixa ele esperar mais um pouco. Olha lá o Ivan lá. Não, o Ivan é muito inteligente. Enquanto ele não baixar a bola, eu não batizo ele, porque senão ele vai achar que é dele. Vai chegar uma hora e falar: Senhor, eles não vão aguentar. Senhor, eles não vão aguentar. Eu sei, eu já entrei naquele corpo humano. Aí Deus fala o quê? Fala. Aí tu piora a minha situação. Aí batiza. Senhor, posso ir lá? Espírito Santo. Espírito Santo, batiza todos eles. Deixa eu explicar, Vanildo, porque... Explica para tirar o conflito dali. Para ele não ficar com conflito. Quando tu fala um negócio desse... Ele vai ficar uma semana pensando. Não, deixa eu explicar. Não, deixa eu explicar. Irmão, por quê? Porque você está sendo preparado dia a dia. Você está vendo as atitudes, você está vendo as batalhas espirituais. Mas na hora que Deus vai te abençoar, nada vai impedir, meu filho. Na hora que Ele vai te abençoar, vai te batizar com o Espírito Santo, mas Ele só vai fazer isso quando você tiver. Ele não soube te explicar. Porque totalmente livre. Porque você é um Paulo. Muito inteligente. Você é muito inteligente. Mas você não se vê agora como inteligente, mas você é. Mas Jesus sabe que você é. Aí você fala assim: não sou não. Ele está te preparando. Na hora que você for, vai ser no tempo dele. Mas você tem que tirar essa ansiedade. Você é ansioso, mas você diz que não é, mas é. Então, ele não soube explicar. Então, você querendo ou não, você é. Todos vocês são inteligentes. Todos temos a inteligência. Aquela lá de roxinho, lá atrás, porque as duas tá de roxinho, né? Mas aquela lá de trás, lá, ela pensa que ela eu deixo passar direto. É inteligente também. Ela é mais inteligente do que você e eu posso imaginar. Ela não percebeu ainda. É por isso que o Espírito Santo... Eu tenho que mexer com vocês. Vocês têm que ser mexidos. Mexeu com o Ivan. Tem que mexer pra pensar. Não, meu filho, depois eu deixo tu falar. Só pra mim poder definir aqui pra gente buscar. Calma aí. Aí no 16 diz assim, ó. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará o Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o coração do mundo está totalmente envolvido no mundo material. É um coração corrupto, é um coração mau, é um coração obsessivo. Amém? Amém. Aí diz assim, ó. Vocês... E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em você. Ele está lá. Ele não está. Estará. Quando vocês, se vocês me amam, guarda os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Cristo? O Ivan acabou de falar ali tudinho.
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Porque segunda-feira você vai ouvir sobre um mandamento. Terça-feira você vai ouvir sobre outro mandamento. Quarta-feira você vai ouvir sobre outro mandamento. Quinta-feira você vai ouvir sobre outro mandamento. Sexta-feira você vai ouvir sobre outro mandamento. Sábado você vai ouvir sobre outro mandamento. E no domingo você sela o mandamento. O que é mandamento? Eu vou saber lidar com meus filhos na terça-feira. Quinta-feira eu vou saber lidar com meu marido. Ele está demais, pastor. Ele está demais. Sexta-feira você vai saber sobre o mandamento da alma, que foi preparado hoje. O Inácio me mandou uma informação que eu consegui preparar algo. Pela primeira vez eu consegui preparar uma mensagem para sexta-feira. Eu não gosto de fazer isso, mas foi necessário. Porque a Rose perdeu as informações que ela tinha aqui. Então, todo dia Deus ele te dá uma direção para um mandamento. Se você não tiver direção, você se corrompe. Você está vendo porque nós precisamos de juízes para julgar as nossas causas. Quem é o juiz do apoio aos soldados feridos? Missionária Rose e pastor Ivanildo. E no futuro vocês serão os nossos tentáculos, aonde vão ser os conselheiros também do trabalho. Amém. É muito forte, né? Você entendeu, meu irmão? Se não entendeu, vai entender depois. Amém?